Fala pessoal, esse é o canal JPF e nesse vídeo a gente vai falar sobre antecipação do 13º. Vale a pena ou não? Bom pessoal, eu não vou enrolar não, no meu entendimento já deixo claro. Eu acho que em hipótese alguma vale a pena, mas vamos ver isso em números, né, para a gente mostrar uma situação mais próxima possível da realidade aí. Tá? Antes de ir ao vídeo pessoal, solicito aí que se o conteúdo for relevante para você, se inscreve no canal, deixa um like, deixa nos comentários aí sugestões, críticas, tá? Pra gente poder cada vez mais aí trazendo mais conteúdo nesse assunto aqui, beleza? Então, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, então a primeira coisa são as condições da análise. Bom, quem pode fazer antecipação de 13º salário? Bom, para quem é assalariado, né? Quem é um funcionário aí de alguma empresa, um funcionário público, esse consegue fazer uma antecipação. O autônomo não tem jeito, né? Por questões óbvias, né? Então, pessoal, ele tem que estar empregado há no mínimo 12 meses, né? Ou ser um aposentado ou pensionista permanente do INSS, beleza? Então essas são as condições para você ser conseguir antecipar o seu 13º. Bom, então vamos para a questão de simulação de valores. Eu coloquei aqui um salário de R$5.000, tá? Pode ser mais ou menos, no final vocês vão ver que não vai dar muita diferença não. Então um salário de R$5.000, bom, você consegue antecipar até 100%, então eu coloquei aqui 100%, tá? Mês de adiantamento, aqui eu coloquei de março a dezembro, mas tem uma planilha aqui, eu já mostro para vocês qual que as oscilações que a gente consegue. Então eu coloquei aqui mês de adiantamento 9, os juros, pessoal, acha um pouquinho menor e acha acima também. Então eu achei mais ou menos, em média, um juros de 3% ao mês, que é cobrado ao antecipar. Vocês vão ver que daqui a pouco, né, começa os bancos aí tudo, antecipe seu 13º, como se fosse algo maravilhoso, né? Então será que é mesmo? Bom, então qual que é o resultado da simulação? Se você conseguir antecipar os valores em 9 meses, num salário de R$5.000, é uma taxa de juros de 3%. Qual vai ser o seu juros total? 30,48%, ou seja, 1/3 do seu 13º vai ficar para o banco, né, que te antecipou. Né? Então vamos dizer assim, de cada 10 dias trabalhados, 3 você entregou de juros. Eu fiz alguns vídeos aí anteriores, gente, eu enxergo da seguinte forma. Sempre, quase sempre, né? Não vou colocar sempre, porque sempre tem alguma exceção. A gente vai estar de um lado ou de outro dos juros. Ou você é o cara que recebe juros, ou você é o cara que paga juros. Em algum momento da vida a gente vai acabar pagando juros, não tem como. Tá? Mas você tem que estar ciente o quê? Que sempre que der, sempre que possível, né? Eu tenho que ficar do lado de quem recebe juros. Eu tenho que evitar ao máximo pagar juros. E nesse caso, você está pagando 1/3 do seu esforço, do seu salário em juros, simplesmente por você adiantar em alguns meses o seu 13º. Bom, então qual que é o valor que você vai tirar? Lembrando, você tinha um salário de 5.000, eu não vou entrar em detalhes, pessoal, de questão de, é 5.000, mas tem imposto de renda, tem contribuição previdenciária, não, vamos supor o seguinte, que é 5.000 líquido, tá? Você tinha 5.000 líquido. Tá? Porque nesse caso, então, o salário seria, sei lá, de 6.500, tirando os descontos, então aqueles 5.000 ali já tirando todos os descontos, é o que você receberia líquido, beleza? Então, líquido você receberia 5.000, você vai tirar, se você antecipar o seu 13º, R$3.476,13, tá? Ou seja, você vai ter um valor retido de R$1.523, ou seja, R$1.500 você está pagando de juros, você está sendo o cara que paga juros. E do lado de lá tem um banco que recebe esses juros, né? Ou seja, o cara está ali tranquilo e está recebendo 1/3 do seu esforço, do seu suor ali diário, está ficando pro cara do banco lá. Eu tenho uma planilha aqui que dá para a gente calcular. Então aqui, ó, vamos colocar a taxa de... Tava aqui, né? Dessa forma, 3%, um salário de 5.000, tá? Mas vamos supor que seu salário é R$3.000. Beleza, 3% de R$3.000 durante 9 meses, a taxa total vai ser a mesma, porque é 3% ao mês, tá? Você vai antecipar 2.000 e vai deixar 914, ou seja, 3.000, praticamente R$1.000 vai ficar para o banco, beleza? Bom, mas e se for menos meses? Tá, menos meses, menos taxa de juros. Vamos colocar 6 meses, você vai pagar quase 20%, ou seja, de 2.417, 582 fica para o banco. E aí?
compensa ou não? No meu entendimento, jamais compensa antecipar 13º salário. Por quê? É um esforço meu que eu tô dando para alguém, sabe, que está simplesmente ali só me adiantando um valor. Pô, eu consigo reter esse valor? Bom, pessoal, eu vou fazer um adendo aqui de um outro assunto, mas né, dentro dessa questão dos juros. Recentemente eu conversando com um amigo e ele falando que todo ano ele fazia um empréstimo para quitar uma dívida que ele tinha. E ele pagava aquele empréstimo durante o ano. Na verdade, não era nenhuma dívida, era algo que ele gostava de fazer uma vez por ano. Né? Ele gostava de fazer uma viagem e todo ano ele fazia um empréstimo para fazer essa viagem e durante o restante do ano ele ia pagando esse empréstimo, certo? Para no outro ano ele fazer a mesma coisa. Eu falei, gente, não, mas espera aí, quanto que ele está pagando de juros nisso aí? É o que eu falei com ele, pô, se você fizer um esforço de, não, pera aí, ao invés de eu ficar pagando esses juros aqui, eu vou fazer um esforço nos 2 primeiros anos, porque, gente, não existe milagre, tá? Para você melhorar a longo prazo, a curto prazo a tendência é que a situação seja pior. Então você está no seu conforto ali. Para você melhorar, você vai ter um desconforto inicial para a longo prazo você conseguir ter um benefício. Ou seja, se ele conseguisse apertar ali durante 2 anos, os juros que ele pagava de empréstimo, no 3º ano já seria o dinheiro que ele teria para fazer a viagem sem precisar fazer empréstimo. Ou seja, ele não ia mais precisar de fazer o empréstimo. Né? Ou talvez até naquele ano ele deixar de viajar, um ano que ele deixou de fazer aquela viagem, para poder nos anos seguintes ele conseguir fazer isso aí sem qualquer tipo de empréstimo. Então assim, não existe milagre. Tá? Igual eu fiz um vídeo sobre financiamento de imóvel. A curto prazo, no geral, tá? O valor de financiamento vai ser maior do que o valor do aluguel. Mas a longo prazo, a situação se inverte e o benefício, no meu entendimento, é muito maior. Tá certo? Bom, então, voltando aqui à apresentação. Bom, quais são as vantagens e desvantagens, então? Bom, qual que é a vantagem de você antecipar o seu 13º? Você ter o dinheiro no momento específico. Ou seja, eu já tenho dinheiro em março. Bom, beleza, é uma vantagem. A gente não pode negar que não é. Mas qual que é a desvantagem? A taxa de juros é muito alta. Então, se você pegar 9 meses ali, são 30%. Se você pegar 6 meses, são 20% do seu salário, do seu suor, do que você ralou, que você vai deixar para o banco. E aí? Bom, vale a pena ou não? Bom, pessoal, no meu entendimento, jamais vale a pena. É igual eu já citei diversas vezes. Você vai estar ou de um lado ou do outro em relação aos juros na maior parte da sua vida. Eu tento ao máximo evitar estar do lado de quem paga juros. Lógico, uma vez ou outra vai acabar ocorrendo, não tem como, mas eu tento ao máximo. Bom, e como então evitar essa antecipação de 13º? Bom, pessoal, é ter uma regra rígida sobre receita e despesa. O que você ganha e o que você gasta. O que você gasta tem que ser menor do que o que você ganha. E com isso, você tem que montar uma reserva de emergência. Eu vou fazer alguns vídeos sobre isso em breve. Você tem que ter uma reserva de emergência. Por quê? Uma hora ou outra vai acontecer de um imprevisto. Às vezes de uma doença, do carro estragar e o valor ficar alto, de ter um imprevisto em que o seu salário realmente não vai dar. Então, se você tiver essa reserva, você consegue cobrir esse prejuízo, certo? E depois montar a sua reserva de novo e com isso sempre ter esse dinheiro disponível. Essa reserva vai estar rendendo, vai te dando uns juros, né? E você evita precisar antecipar, precisar endividar, tá? Então, a regra é essa. A receita tem que ser maior que a despesa e você conseguir montar uma reserva. Porque aí você vai eliminar mais de 90% a chance de você se endividar, precisar antecipar 13º, de você precisar pagar juros, fazer empréstimo e assim por diante. Beleza? Bom, espero que esse conteúdo aí tenha sido relevante. Tá? Se foi, peço aí que se inscreva no canal, que deixe nos comentários aí críticas, sugestões, beleza? Bom, então é isso. Então até a próxima, pessoal.